A travessia do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14. Encontramos a narrativa do povo de Deus se acampando junto a este mar, passando por ele, pelo caminho que Deus abrira, e como eles se alegraram do outro lado. Gostaria de fazer alguns destaques nesse texto bíblico. Primeiro, um acampamento num lugar arriscado. Aos olhos humanos, nenhum estrategista ordenaria ou aconselharia o povo a acampar-se num lugar tão arriscado. Na frente, o mar, atrás, o deserto e o exército inimigo chegando. Faraó, ao ver o acampamento dos israelitas, certamente ele imaginou que eles estavam encurralados. No verso 3 ele diz: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Para Faraó, o Deus dos israelitas foi poderoso no Egito, porém impotente no deserto. Ao ver os israelitas junto ao Mar Vermelho, ele imaginou que estavam irremediavelmente perdidos. É claro que se não fosse a intervenção divina, Israel teria sido destruído. Haverá momentos em nossa caminhada cristã que seremos colocados em situações de aperto. Quem colocou os israelitas naquele acampamento arriscado, perigoso? Foi o Senhor. Ele quem os conduzia. Em nossas vidas acontece a mesma coisa. O Senhor é o nosso guia. É Ele quem nos conduz na nossa caminhada rumo ao novo céu e nova terra. E haverá momentos de aperto. Mas o Senhor não se ausenta de nós. Ele está conosco para nos livrar e nos mostrar que Ele é o Senhor. Segundo destaque que eu quero dar aqui nesse texto bíblico, nós encontramos nos versos 5 a 9 a perseguição de Faraó. Ao ver que perdera tanta mão de obra, Faraó ficou frustrado e se encheu de ira. E pensando que os israelitas estavam encurralados entre o deserto e o mar, ele convoca todo o seu exército para perseguir os israelitas. O terceiro destaque que eu quero dar é o medo dos israelitas. Nos versos 10 a 12, nós encontramos o quanto os israelitas estavam apreensivos e temerosos, porque na frente estava o Mar Vermelho. Quando eles olharam, eles avistaram o exército de Faraó vindo ao encontro deles. Quando os israelitas viram que o exército de Faraó estava se aproximando, o coração deles se derreteu e eles temeram muito. Versículo 10 diz: então os filhos de Israel temeram muito e clamaram ao Senhor. Foi um clamor desesperado, porque os israelitas não viam nada do que a morte diante de si. Eles então repreenderam a Moisés. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? No verso 11 nós encontramos esta repreensão deles. Para eles, a escravidão era melhor que a morte, e Moisés deveria tê-los deixado em paz no Egito. Eles concluíram que é melhor sofrer e estar vivo do que não sofrer e estar morto. A atitude dos israelitas não é diferente de muitos hoje. Muitos hoje estão libertos da escravidão do pecado, mas ainda possuem um coração ingrato, mau e infiel. Os israelitas estavam com muito medo e cheios de dúvida, que logo esqueceram dos atos poderosos de Deus feitos a seu favor ainda no Egito. Interessante que todos eles concordaram com os líderes, mas agora, diante da iminente catástrofe, diante da tragédia que se aproximava, a falta de compromisso sério se revelou. Um outro destaque que eu quero dar aqui nesse texto é o propósito do Senhor. Nós encontramos no verso 13 até o 18. Como é frequente a fé fraquejar justamente quando o Senhor está pronto para fazer uma maior obra. Mas o Senhor tinha
um homem de fé ali naquele lugar, Moisés. O texto não diz que Moisés estava temeroso como os demais. Também não é perceptível que ele já sabia de antemão o que Deus ia fazer. Mas os encontros que Moisés teve com o Senhor lhe deram a certeza de que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Não havia nada que as pessoas poderiam fazer naquele momento, senão obedecer à voz de Moisés, que nós encontramos no verso 13. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Há momentos em nossa caminhada cristã que não há outra coisa a fazer, a não ser nós aquietarmos, descansar o nosso coração no Senhor e não ter medo de nada, porque Deus, o nosso Pai Celestial, está no controle de todas as coisas e está conduzindo a nossa história aqui nesse mundo. Um outro destaque que eu gostaria de fazer nesse texto é a proteção do Senhor, que nós encontramos no verso 19 e 20. O anjo de Deus, também chamado de o anjo do Senhor, no capítulo 3, versículo 2, estava na frente de Israel. O anjo do Senhor estava indo à frente, conduzindo o povo. Mas quando o exército egípcio aproximou-se do acampamento dos israelitas, o anjo passou para trás do acampamento. O movimento invisível de Deus foi verificado no movimento visível da coluna da nuvem, que se retirou de diante dos israelitas e se pôs atrás deles. Essa coluna ficou entre os dois acampamentos, impedindo os egípcios de chegar perto de Israel toda aquela noite. A coluna trouxe a escuridade para os egípcios, enquanto que Israel tinha luz no seu acampamento. Amados irmãos, nós podemos contar com a proteção do Senhor. Nós não conseguimos imaginar como isso acontecerá, mas pela fé nós acreditamos nessa proteção divina. Um outro destaque que eu quero dar aqui nesse texto é o caminho pelo mar, versos 21 ao 25. Naquela noite, quando Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, as águas foram divididas, versículo 21, e um forte vento oriental fez o mar se tornar em seco. Os israelitas jamais conseguiriam imaginar como eles sairiam daquela situação. Acontece também em nossas vidas. Há momentos que nós não conseguimos ver uma solução para os nossos problemas, para uma situação que nos aflige. Mas isso não importa. O que importa é nós crermos que nós temos um Pai. E Ele está no céu. E Ele está em nós por meio do Espírito Santo. E Ele está em nós para nos guardar, para nos proteger e apontar um caminho inimaginável. Ninguém jamais imaginaria que o mar se abriria, mas o Senhor milagrosamente fez isso. Um outro destaque que eu quero dar é a morte dos egípcios, versículo 26 a 31. Moisés estende novamente a sua mão sobre o mar vermelho, e o mar retoma suas forças, matando o exército egípcio que perseguia os israelitas. Agora os israelitas do outro lado, eles olham para o mar e vê os seus inimigos, todos mortos, aniquilados pelo Senhor. Aquele povo que antes estava com tanto temor e reclamando da sua liderança, dizendo para Moisés que seria melhor estar no Egito, continuando na condição de escravos, sendo subjugados e maltratados. Agora eles veem a ação do Senhor. O Senhor intervém de uma forma sobrenatural e os livra do exército inimigo de uma vez por todas.
O Senhor libertou o seu povo e os colocou na caminhada rumo à terra prometida. Ao longo do percurso, eles foram amados pelo Senhor, eles foram provados, guiados, sustentados e protegidos. Interessante nós observarmos que foi o Senhor quem os libertou. O Senhor foi até eles, o Senhor viu o sofrimento deles e disse a Moisés: eu vim para libertar o povo, colocar um ponto final nesse sofrimento, e assim ele fez. E ele mesmo colocou o povo dele numa caminhada rumo à terra prometida. Assim também nós. Nós fomos colocados na caminhada para o novo céus e nova terra. E no percurso, nós também seremos amados, provados, guiados, sustentados e protegidos. O Senhor foi à frente do seu povo, conduzindo, sustentando num deserto inóspito, onde não havia nenhuma condição de se produzir nada. Não havia água, e o Senhor fazia milagrosamente a água brotar da rocha. Na nossa caminhada, rumo ao nosso último descanso, o Senhor procede da mesma forma. Ele sempre provê de uma forma milagrosa aquilo que nós precisamos. Assim como o povo de Deus foi liberto de uma forma sobrenatural, extraordinária, o Senhor permite, melhor dizer, o Senhor, Ele escolhe lugares para nós acamparmos, para nós não vermos nenhuma solução. É nesses momentos que o poder dele se manifesta, para que nós venhamos a aprender, a depender mais dele e crescer na santidade, na maturidade e aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele quem nos conduz. Não importa a situação que nós venhamos a viver. Nós estamos vivendo um tempo diferente nessa pandemia. Um tempo de incerteza. Os casos estão aumentando e, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a vida e nós sentimos muito por isso. Mas o Senhor está presente. O Senhor está nos conduzindo. E Ele quer que nós não fiquemos preocupados, atemorizados. Assim como Ele não queria que o povo dele olhasse para o exército egípcio e ficasse com medo. Vamos olhar para o Senhor. Ele conduz a nossa vida. Ele conduz a nossa família. Ele está conosco. Ele está no governo de todas as coisas. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração. Amém.